Assembleia Geral, muito boa tarde. O novo governo grego reuniu-se hoje pela primeira vez em Conselho de Ministros. No final, o governo liderado por Alexis Tsipras não aprovou o aumento do salário mínimo em 165 euros, como estava no programa de governo do Syriza. Mas uma coisa já é certa, o novo governo grego quer mudar radicalmente a política levada a cabo na Grécia nos últimos anos. Afinal, foi para isso que foi eleito. O governo grego suspendeu as privatizações do setor elétrico do país e do porto de Pireus. O executivo liderado por Alexis Tsipras quer que 300 mil famílias carenciadas tenham eletricidade gratuita, pretende aumentar o salário mínimo para 751 euros e readmitir funcionários públicos do país continuam a reagir sob pressão. Quando foi eleito, Alexis Tsipras prometeu tomar medidas radicais na Grécia para ajudar o país a sair da recessão do que foi vítima nos últimos anos. Das promessas à prática, passaram apenas 3 dias. Δεν ερχόμαστε εμείς για να καταλάβουμε δομές και να απολαύσουμε προνόμια εξουσίας. Ερχόμαστε για να αλλάξουμε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η πολιτική και η διοίκηση στη χώρα. Esta quarta-feira decorreu o primeiro Conselho de Ministros do novo Executivo e as mudanças radicais, como lhe chamou Tsipras, estão à vista. Entre as medidas conhecidas destaca-se a suspensão imediata da privatização do setor elétrico e do porto de Pireu, medidas impostas no âmbito do programa de ajustamento da Troika de 240 mil milhões de euros. A estas juntam-se outras medidas, nomeadamente o aumento do salário mínimo em 165 euros, eletricidade gratuita para 300 mil famílias carenciadas e também a readmissão de funcionários públicos, despedimentos também postos pela Troika no âmbito do programa de ajustamento. Το νούμερο δεν πρέπει να είναι πολύ μεγάλο και αυτό το λέω προς απάντηση όσων λένε ότι μπορεί να υπάρχει μεγάλο δημοσιονομικό κόστος. Δεν φαίνεται να είναι μεγάλος ο αριθμός, άρα, μολονότι πρόκειται για μια σημαντική συμβολική κίνηση, είπα προηγουμένως, αποκατάσταση της αδικίας και της νομιμότητας, δεν πρέπει να έχει μεγάλο κόστος για το δημόσιο ταμείο. O Conselho de Ministros grego anunciou ainda que o país já iniciou as negociações com os parceiros europeus, que aguardam pela divulgação de todas as medidas previstas pelo Executivo liderado por Tsipras. As you can imagine, the IMF stands ready to resume discussions and negotiations with the Greek authorities. And I'll leave it at that point because it's now for the discussions to take place. The problems are still there and they still have to be solved, and there are different approaches you can take, but the problems have not changed overnight. Und klar ist auch, unser Ziel muss es sein, Griechenland im Euroraum zu halten. Genauso klar ist aber, dass es auch Fairness gegenüber unserer eigenen Bevölkerung geben muss und gegenüber den Bevölkerungen in den anderen europäischen Mitgliedstaaten. E é devido aos problemas profundos que a economia grega atravessa que os mercados têm reagido sob pressão. Nas bolsas, o principal índice de Atenas perdeu só esta semana mais de 10%, com os principais bancos cotados a verem desaparecer mais de 30% do seu valor de mercado, com os receios de que possam perder acesso ao financiamento do BCE se as negociações não chegarem a bom porto. No mercado secundário de dívida, as yields sobem em todas as maturidades. Na referência para o mercado, a 10 anos, os juros estão já acima dos 10%. Um país tem 177% de dívida sobre o PIB, tem um crescimento praticamente anémico, ou está a começar agora o crescimento, continua com um déficit orçamental, apesar do déficit primário ser praticamente nulo ou ligeiramente positivo, mas continua com déficit se contabilizarmos os juros, e está agora, e a primeira medida foi aumentar os salários, ou seja, no fundo, emitir mais dívida. Esse é que é o grande segredo que todos nós aguardamos por parte do novo Ministro das Finanças, como é que a Grécia vai pagar este aumento de despesa e, simultaneamente, honrar os compromissos que assumiu. E eu relembro que já no verão, em junho, julho, agosto, temos um conjunto de dívida no total de 7 bis que a Grécia tem que pagar ao Banco Central Europeu. E o Banco Central Europeu, pelos seus estatutos, não permite acomodar perdas. Estamos, mais uma vez, perante opções políticas, puramente políticas. Como eu disse, em 2011 houve já uma reestruturação
E uma reestruturação, como o Miguel disse, e eu sublinho e confirmo, não tem a ver só com o não pagamento de uma dívida, é um reperfilamento de uma dívida, é de facto uma reestruturação, e já se abriu um pouco a caixa de Pandora quando em 2011 se obrigou os investidores privados em dívida grega a aceitar uma perca de 50% do valor nominal e a aceitar títulos em troca que tinham um valor nominal 50% inferior. Perante um cenário de incertezas, como é que fica a zona euro e Portugal? Portugal, via Mecanismo de Estabilização Financeira ou via FEF, nós emprestámos dinheiro à Grécia, nós endividámos, nós emitimos dívida no mercado a 5%, lembro-me meu, em 2010, para emprestar à Grécia. É preciso não nos esquecer isso. Então agora os portugueses, depois deste programa de ajustamento, não vamos ser pagos, ainda vamos ter um calote de um parceiro europeu que fomos ajudar. De uma forma geral, toda a gente tem a perder com a saída da Grécia, porque iria implicar automaticamente uma desvalorização, aliás, uma criação de uma nova moeda. Portanto, eles não iriam pagar a dívida, iriam criar uma nova moeda, fosse o dracma, fosse o que fosse, desvalorizar-se-ia no momento imediato 30%, 40%, 50%, as importações ficariam caríssimas, era impossível importar, portanto, nós que exportamos iríamos sofrer, e os países que exportam para a Grécia. A incerteza é a palavra de ordem nos dias que correm em Atenas, do lado do governo de Tsipras. A garantia é de que as exigências serão levadas até ao fim deste processo negocial. Do lado da Europa, a mensagem é de que estão abertos a sugestões, embora não haja grande margem para cedências. Com a imagem de Francisco Vieira, Hugo Bragança Monteiro, ETV. Se quiser participar no programa Assembleia Geral de hoje, basta ligar para o número de telefone 21 323 6898 e responder à pergunta: a Grécia deve subir o salário mínimo? Pode também deixar o seu comentário no site do Económico, em www.economic.pt, através do e-mail assembleia.geral@economic.pt ou na página de Facebook do Diário Económico. E é nosso convidado neste Assembleia Geral Carlos Paz, professor de Economia. Carlos, bem-vindo à Assembleia Geral. Boa tarde. A Troika tentou com o anterior governo de António Samaras implementar um programa de austeridade de 2,5 mil milhões para concluir a quinta avaliação, o que ainda não aconteceu. Este governo de Tsipras já anunciou um plano de expansão de despesa pública de 12 mil milhões de euros. Este plano é o lado bom ou o lado mau da moeda Syriza? Não sabemos. Vamos por partes. Vamos ver, neste momento, muito provavelmente os organismos europeus, e aqui leia-se a Comissão Europeia e o BCE, devem estar arrependidíssimos da pressão que exerceram dos 2,5 mil milhões em cima do Samaras. Porquê? Porque foi um bocado por causa dessa decisão que não foi possível fazer a eleição dentro do Parlamento do presidente grego e, portanto, segundo a lei grega, obriga a eleições antecipadas. E, portanto, neste momento... A terceira votação sem maioria é obrigatório dissolver o Parlamento e convocar eleições antecipadas. O que se passa neste momento é que, muito provavelmente, as entidades europeias já estão arrependidíssimas desse movimento. E, portanto, foram eles próprios que provocaram esta situação. Agora, a sua pergunta e a própria pergunta do programa leva-nos muito longe. Primeiro, eu não sei, confesso não sei, se 750 euros, que é grosso modo o aumento que se pretende do salário mínimo. Atenção, embora alguns títulos dos jornais hoje tenham sido que a Grécia aumentou o salário mínimo, não é verdade. Não foi ainda aumentado. Eu não sei se esse é o valor. Vamos pôr do ponto de vista teórico o que é que deve ser o valor do salário mínimo. O salário mínimo em qualquer país deve ser aquele que garante que alguém que tenha um emprego a tempo inteiro não está na miséria. Isto é a definição de salário mínimo. E, portanto, eu não sei se para o poder de compra na Grécia, se para o nível de vida na Grécia, se são os 600 ou se são os 650, seja o que for. Por exemplo, aquela medida que se tomou em Portugal de tentar indexar o salário mínimo e a evolução do salário mínimo aos ganhos ou perdas de produtividade do país enquanto país é um perfeito erro. E só ocorre porque o Sr. Ministro Pedro Mossa Soares, aqui não é uma questão de incompetência, é uma questão de ignorância, porque é um ignorante neste tipo de matérias. Esse é realmente a indexação dos salários e da evolução salarial à produtividade,
pode e deve ser estudada e deve ser analisada e deve ser feita. Não pode ser feito o salário mínimo, porque o salário mínimo não tem nada a ver com isso. A definição do salário mínimo é outra, é o salário que tem que ser garantido para que alguém que tenha um emprego a tempo inteiro não viva na miséria. E, portanto, se na Grécia é 600 ou 750, não sei. Não sei, depende do Instituto Nacional de Estatística grego, eles é que farão as contas e dirão qual é que é, então, o valor real que deve ter o salário mínimo. Quando se fala em aumento do salário mínimo, nós vimos aqui na peça da abertura... Mas parece que este valor do aumento do salário mínimo para 751 euros não é apenas para um grego poder viver bem com o seu ordenado. Parece que a intenção, pelo menos do programa, é estimular a economia para que se gaste mais isso é o que eu ia dizer agora. A economia ganhe mais também. Ora, isso é o que eu ia dizer agora. É que já quando foi o aumento do salário mínimo em Portugal, eu fiz aqui um programa sobre isso exatamente. E sobre esse tema disse exatamente a mesma coisa que vou dizer agora. Vamos lá ver. O aumento do salário mínimo consiste em aumentarmos salário a um conjunto de pessoas que, na linguagem corrente, é chapa ganha, chapa gasta. Ou seja, gastam tudo aquilo que ganham. O que significa que, para o Estado, representa um aumento de 100 euros no salário mínimo, representa 24 euros a mais na Segurança Social vindo do lado das empresas, 11 euros a mais da Segurança Social vinda do lado dos próprios, aqui, sim, até assim do próprio empregado, e cerca de 20%, a taxa média de IVA é de 21,5%, mas de facto o consumo deste tipo de camadas é mais baixo em termos de taxa média de IVA, e portanto são mais cerca de 20 euros, aliás, grosso modo, que vêm do IVA. E portanto, o aumento do salário mínimo, ao contrário do que se disse na peça da abertura, não é um aumento de despesa, é um aumento de receita. Portanto, porquê? Porque o Estado tem muito poucos assalariados a salário mínimo, quer cá, quer na Grécia. E, portanto, o aumento do salário mínimo na Grécia, para o Estado, o aumento de despesa é muito pequeno, ou quase nulo, porque são muito poucas as pessoas que têm salário mínimo. Portanto, o que significa é um aumento de receita, não é um aumento de despesa. Portanto, é benéfico para o lado da economia. Ou seja, é benéfico para as contas públicas e é benéfico para pôr a economia a funcionar, para o funcionamento da economia. E, portanto, nesta perspectiva, e é assim que a economia funciona, infelizmente, estas teses modernas dos ultraliberais não são verdadeiras, e, quer dizer, já levamos 7 anos disto e 7 anos a demonstrar que não são verdadeiras, e, portanto, cada vez que se aplica um tipo de medidas de austeridade profunda, ela multiplica-se na economia, e, portanto, é a altura de pararmos com isto. Aquilo que na Grécia vai ser... Mas é uma forma demasiado radical, esta apresentada pelo Syriza. É uma forma radical, tem a ver com o cumprir de uma promessa eleitoral, tem a ver com uma forma de fazer política de maneira diferente. Agora, sejamos honestos na análise, não é aumento de despesa, como se disse na peça da abertura. Não é o aumento do salário mínimo, mas a readmissão de funcionários públicos que foram, entretanto, dispensados neste programa. Esse é outro tema e tem a ver com algo que se passa em Portugal igual. Em Portugal passa-se exatamente a mesma coisa. Esta vontade que o Estado tem neste momento de reduzir funcionários públicos pela base da pirâmide, foi o que foi feito na Grécia. Na Grécia, quem é que foi despedido, aliás, que gerou este movimento todo? Foram as empregadas de limpeza dos vários organismos estatais, nomeadamente do Ministério das Finanças, que é o maior. E, portanto, quando nós despedimos essas pessoas, o que é que acontece? Acontece uma coisa muito simples. As coisas vão continuar a ser limpas. Vão continuar a ser limpas como? Contratando a privados a limpeza. E alguém vai dizer, é mais barato. É mais barato. Eu, em vez de pagar 800 euros a uma funcionária pública, pago 700 por esse trabalho a um privado, que paga 500 à funcionária pública que antes recebia 800. A economia perdeu 300 aqui no meio. Ou seja, houve um privado que ganhou 100 e a economia perdeu 300. E isto é a mesma coisa em Portugal. Esta história de ontem de fazer o outsourcing de uma parte da colocação de desempregados em Portugal, ao mesmo tempo que estamos a despedir pessoas na Segurança Social a dizer que não precisamos do trabalho delas, que alguém está a gozar connosco. Porque vamos contratar ao exterior trabalho e temos pessoas e estamos a despedir pessoas para não fazerem trabalho. E, portanto, dizer que essa readmissão é um aumento da despesa é muito questionável. Porque, de facto, eu readmito as pessoas para trabalho que é preciso fazer, porque é o trabalho de base. Não estamos a falar do meio da estrutura. Se nós estivermos a falar do meio da estrutura, a dizer há menos chefias, corta-se nas funções redundantes, sim, aí sim há lógica para redução no Estado.
Quando falamos da parte de baixo da pirâmide, estamos a falar das pessoas que varrem a rua, estamos a falar dos seguranças, estamos a falar dos porteiros, estamos a falar desta camada baixa. Esta camada baixa, ao desaparecer do Estado, o Estado vai comprar a privados este tipo de serviços. Com a agravante aqui, que é toda a corrupção que é associada a isto. Porque, de facto, se for analisar os contratos todos, grande parte, se não a totalidade das empresas que ganham esses concursos, são as mesmas que financiam os partidos, são as mesmas que são a propriedade do filho, do tio, do sobrinho, do afilhado, da esposa, de alguém que está no governo, e é isto que tem acontecido em Portugal e na Grécia. Mas havia ou não demasiados funcionários públicos na Grécia? Havia... Lembro-me que quando a Troika entrou em Portugal, conta-se até uma história de uma reportagem, penso eu, da Reuters, que dizia que um hospital tinha 50 jardineiros e o jardim do hospital tinha 3 árvores. Ok, o Sr. Primeiro-Ministro tem 30 motoristas para 10 carros. Portanto, é exatamente igual. Quando nós dizemos que Portugal não é a Grécia, não é verdade. Todas essas histórias nós temos em Portugal também. E, portanto, temos em Portugal da mesma forma. E o que eu estou a dizer é que, realmente, onde houver funções redundantes e onde houver chefias desnecessárias, corte-se. Corte-se com inteligência, mas corte-se. Agora, não é nas funções que têm que ser feitas. Ou seja, quando a autarquia local lhe dizem assim, tens que despedir 100 pessoas, e a autarquia local vai despedir 100 pessoas nos recolhedores do carro do lixo, o que vai fazer a seguir é contratar um privado 100 pessoas para recolher o lixo, porque o lixo tem que continuar a ser recolhido. E, portanto, este problema passa-se na Grécia e passa-se em Portugal. E pelo menos este movimento que o governo grego... Eu não sou defensor do Sr. Tsipras, não conheço a sua forma de pensamento suficiente para defender o que quer que seja. Agora, se esta ideia é fazer a política de uma maneira diferente, fazer a política de uma maneira em que não vou empurrar para privados os ganhos do Estado, então eu tenho de concordar. Eu quando olho para as medidas que foram anunciadas, não por este Conselho de Ministros, mas pelo Sr. Ministro das Finanças novo grego, e o senhor anuncia 3 ou 4 coisas como sua peça de base, eu subscrevo-as todas elas. Todas. Inclusivamente o tema da renegociação da dívida. Não é possível. Eu nunca fiz as contas para a Grécia, portanto eu não tenho valores gregos, mas tenho valores portugueses. E os valores portugueses são simples. Basta nós pensarmos, se a economia corresse muito bem, não é bem, é muito bem, a nossa dívida reduzia para 90% do PIB em 47 anos. E, portanto, o que estamos a falar é de um período completamente anormal. 47 anos significa que ninguém que hoje exista vai ver prosperidade na vida. Portanto, as pessoas que hoje têm menos de 10 anos vão ver prosperidade dos seus netos, mas nunca vão ver nem as suas nem dos seus filhos. Portanto, não faz nenhum sentido este tipo de raciocínio. E, portanto, alguém deu um murro na mesa e disse assim não pode ser. E neste momento, quando dizemos alguém deu um murro na mesa, foram os gregos. O que é que nos faltou a nós? Faltou-nos a nós essa coragem. Porque Portugal é um país que, em termos da União Europeia, é um país mais importante do que a Grécia. A importância na União Europeia mede-se pelo número de habitantes. Portugal tem mais habitantes que a Grécia. É assim que se mede. Portanto, de facto, Portugal é um país maior e com mais habitantes que a Grécia. Tem uma economia maior que a grega. E, portanto, é um país que deveria ter tido esse tipo de atitude há mais tempo. O porquê é que não a teve? Porque não há políticos com coragem. E com coragem para assumir que esta é a atitude que temos que ter. Ou seja, neste momento... haveria portugueses com coragem para... Tenho muito sérias dúvidas. Para votar num partido como o Syriza em Portugal? Sim, não agora. Eu vou tentar explicar porquê. A Grécia tem um ciclo eleitoral a mais que nós. Se nós pensarmos, foi um governo, usando as designações de cá, quem destruiu toda a economia grega foi um governo do PSD grego. Depois veio um governo do PS grego que implementou as medidas da Troika e que arrasou ainda mais a economia com as medidas da Troika. Do PASOK. Depois veio um governo do PSD grego outra vez e que continuou a implementar as mesmas medidas da Troika e que arrasou ainda mais. E, portanto, as pessoas foram confrontadas com 2 ciclos de alternância a dizer nem a austeridade, nem com a esquerda, nem com a direita não funciona. E, portanto, votaram noutra coisa qualquer. Nós, em Portugal, não temos isso. Nós, em Portugal, temos um governo do PS que provocou o desequilíbrio das contas públicas e temos um atual governo do PSD que está a governar, a desgovernar, no meio desta austeridade toda. O que vai acontecer é que, se tivermos um terceiro governo agora do PS, segundo as sondagens, e que continue o mesmo tipo de política, nós, num próximo ciclo, teremos a oportunidade de ter um Syriza.
Ou seja, próximo ciclo há de haver alguém que dá um burro na mesa e diz assim, não pode ser, já chega. E nessa altura os portugueses sim estarão aptos a votar. Hoje ainda não, ainda é muito cedo para isso. Carlos Paz, vamos também ouvir a opinião de um telespectador, Armando Marques, que nos liga de Luanda, é economista. Muito boa tarde, Armando. Qual é a sua opinião sobre o nosso tema de hoje? Olha, muito boa tarde a si e ao seu convidado. Olha, há algumas coisas estou de acordo com o que o seu convidado diz, outras não. E relativamente a isto. Vamos lá ver. O Syriza foi efetivamente um movimento, é uma expressão eleitoral de uma sociedade que estava farta de passar, digamos, grandes dificuldades. Sobre isso, eu estou de acordo e realmente isso é verdade. A segunda questão é agora as promessas eleitorais que esse partido fez e agora o choque que tem com a realidade. O choque que tem com a realidade, infelizmente, e ao contrário do que se possa dizer, é um choque que vai digamos, estimular, digamos, a criatividade, mas a criatividade tem que ser, digamos, formatada dentro de determinado tipo de parâmetros. Uma delas, portanto, é que a Grécia está na zona euro, está na Comunidade Europeia, está na União Europeia. Ao ter isso em conta, e apesar de poder haver aqui alguma criatividade no governo que há, o dinheiro, que é disso que estamos a falar, é a capacidade, digamos, que a Grécia tem, digamos, de assumir os seus compromissos internacionais, mesmo com a renegociação da dívida, mesmo com isso, mesmo que haja, digamos, uma flexibilidade ao nível dos prazos, das maturidades e das taxas de juros. Mesmo assim, vai ter que encontrar, digamos, forças internas para estimular a sua economia e para poder, digamos, pôr a Grécia, digamos, num patamar um pouco acima daquilo que está aqui. Ora bem, para estimular a economia, e agora vamos falar, digamos, do aspecto interno, eu não consigo entender como é que a Grécia vai começar já com as medidas de pôr mais funcionários públicos, aumentar o salário mínimo e de dar já 300 e tal mil pessoas que já não vão pagar nem eletricidade, nem não sei. Quer dizer, eu não estou a dizer que essa necessidade não existe. Claro que existe. Mas quem governa, como quem governa tem que, digamos, governar com a realidade, e como não tem economia neste momento suficiente para que isso aconteça, e sem consequências, eu penso que vai ser muito difícil começar com essas medidas. O renegociar a dívida, o ter, digamos, um alívio, digamos, dos seus coisas, eu estou de acordo. Relativamente ao salário mínimo nacional. Isto é uma espécie de uma benesse para quem entra neste momento no governo, mas já se chegou à conclusão que não pode ser com aqueles montantes que se anunciou. Portanto, só com a realidade existe. Eu não consigo, eu estou de acordo com o seu candidato quando diz que quando se tiver funcionários públicos deve-se começar pelas partes intermédias. Eu estou de acordo, realmente é verdade. Quer dizer, a parte base, a base da pirâmide, por vezes, vai-se depois subcontratar esses serviços, porque são serviços, digamos, de menor qualificação e as pessoas não fazem e têm que ir buscar empresas depois que o fazem. O ponto que está, e a grande dificuldade, e isto é uma espécie de um discurso, que é quase a quadratura do círculo. As pessoas que dizem que essa parte da pirâmide, a parte intermédia, aqueles organismos que estão a mais, as redundâncias, e que é preciso ter coragem para o fazer, quando se quer fazer isso, as próprias pessoas dizem que está-se a cortar cegamente e que não se pode ser feito dessa maneira e que estamos a prejudicar, digamos, a economia, são as próprias pessoas, quer dizer, isto é quase um discurso de quem, no fundo, não quer que mude nada. E no Estado, concretamente, é isso que acontece. Quer dizer, é verdade, essa gente realmente, há uma parte que é redundante, mas depois tem sindicatos, tem o Tribunal Constitucional, e isto impede, efetivamente, aquilo que eu posso estar de acordo com aquilo que o seu convidado diz, que é ir à parte mais intermédia, que aí é que pode haver algumas questões. Mas depois, quem diz isso, e quando começa a efetivar esse tipo de políticas, começa logo alguém ao lado de dizer, estamos em cortes secos, que neste momento estamos a fazer, os sindicatos começam logo a vir, as corporações vêm logo assim, e depois vem o Tribunal Constitucional a dizer que não pode ser. Portanto, é muito complicado, muito complicado. Era isso que eu queria dizer e espero que o Cipras consiga, digamos, alguma criatividade. Não estou a ver como é que dentro da Europa consegue retirar-se desta austeridade, como eles dizem que vão acabar. Porque isto não é uma questão de escolha, é uma questão de quem está dentro do euro tem que cumprir regras. E a economia grega não tinha condições para cumprir essas regras. Só saindo do euro, acho eu. E isto também é complicado.
Muito obrigada pela sua opinião neste Assembleia Geral. Carlos Paz, pegando nestas palavras também do nosso telespectador que nos ligou de Luanda, é preciso, de facto, criatividade para conseguir cumprir as regras, porque uma das missões do Ministro das Finanças também é manter a Grécia no euro a todo o custo. Repare, claro que sim, e isso foi o que nos faltou em Portugal. O que nos faltou a nós em Portugal foi a criatividade dessas soluções, ou seja, em Portugal o que é que se fez? Em Portugal o que se fez foi aumento de impostos. E esta é fácil, esta é por decreto, escreve no papel, o imposto em vez de ser 5 passa a 25, é fácil. E é mais rápida. Assim até eu era capaz de ser governante, e sou louro, portanto, quer dizer, não é difícil, assim até eu era capaz. Agora, a questão é, tem que ser com criatividade, tem que se pensar onde é que se vai buscar a receita e tem que se pensar onde é que se fazem os cortes. Há uma coisa que é importante, que disse o Dr. Armando Marques de Luanda e que eu vou ter de o corrigir, quando diz que a Grécia não tem economia suficiente. Cuidado que não é verdade. O que se passa, ao contrário de Portugal, Portugal tem déficit, como todos nós sabemos, portanto, todos nós, Portugal gera cerca de 7.500 mil milhões de euros de menos receitas do que despesas no final do ano. Se tirarmos os juros, que são exatamente esses 7.500 mil milhões, Portugal está a zero. Portanto, Portugal, se não tivesse dívida, tinha as contas equilibradas a zero. Nem sequer tinha os tais 3% de déficit que são admitidos na União Europeia. Tinha mesmo a zero. A Grécia é superavitária, cuidado. Portanto, a Grécia desde o ano passado que é superavitária. A Grécia gera mais receitas do que despesas. Excluindo os juros. Excluindo os juros, obviamente excluindo os juros. Portanto, a Grécia já é superavitária neste momento e, portanto, de facto, não é verdade dizermos que a Grécia não tem economia para isso. Cuidado, tem. O que não tem é dívida para isso, que é outra coisa. Portanto, se a Grécia não tivesse dívida, neste momento era superavitária. Sobrava dinheiro todos os anos ao Estado. Podia reinvestir, podia reduzir impostos, podia fazer uma série de coisas. Que, aliás, essa é a base da discussão do novo Ministro das Finanças grego. Que exatamente com essa base, dizer, nós já temos uma economia que, com as receitas que temos, cobrimos todos os custos que temos, então queremos este excesso usá-lo para investimento, em vez de estar a pagar os juros. É o que ele diz. Obviamente que do lado dos juros, do lado dos prestamistas, alguém vai dizer, mas eu pus lá o dinheiro, portanto eu quero os meus juros e o meu dinheiro de volta. Até porque a Grécia já beneficiou também de um perdão de dívida em 2011. Dois perdões de dívida. Dois perdões de dívida distintos, feitos de forma distinta, mas que na realidade representaram 50% da dívida pública grega. Portanto, na realidade já houve 50% que foi cortada. E é cortada mesmo. Não estamos a falar em renegociar prazos, porque a Grécia já tem uma grande parte da sua dívida há 30 anos. Portanto, já não é mais renegociável em prazos. Quando falarmos agora em renegociação, é corte, não é mais nada. O que podemos estar a falar é de medidas inteligentes de corte, mesmo na dívida. Uma vez mais é preciso a tal criatividade. A mesma coisa, usando uma vez mais o exemplo português, exatamente a mesma coisa. Quando nós temos um empréstimo... Mas é preciso mais do que criatividade, é preciso que os parceiros europeus aceitem esse corte Eu tenho o poder dívida. da força do meu lado neste momento, quer dizer, então não pago, porque não tenho capacidade de pagar. Ou seja, voltamos àquela velha anedota que se diz, quando eu devo 100 euros, o banco está-me sempre a pressionar e eu estou tramado, mas se eu dever 100 milhões, o banco é que está tramado. Porque, quer dizer, se eu disser, olha, não tenho, não vou pagar mesmo. E, portanto, neste momento a Grécia tem um bocado a faca e o queijo na mão. E está-se a valer disso, aliás. Isto é política, atenção, isto não tem nada a ver com a economia, é política pura. Do ponto de vista económico isto é um disparate, mas do ponto de vista político isto é perfeitamente admissível. Agora, o que é admissível do ponto de vista económico é analisarmos a coisa ao contrário. Porquê que a Grécia paga, ou aliás Portugal, neste caso, Portugal pagava, aqui há um ano atrás, ou um ano e meio atrás, pagava 5% de juros e a Alemanha 1%. Okay? Significa que Portugal pagava mais 4% de juros do que a Alemanha. Este 4% é um prémio de risco, é assim que se chama. Okay? 4% vezes 25 anos dá 100%. O que significa que, se Portugal abrisse falência uma vez em cada 25 anos, o mercado não perdia nada com Portugal. Tinha exatamente a mesma rentabilidade que tinha com a Alemanha. Se abrisse falência uma vez de 25 a 25 anos. Como nós há mais de 100 anos que não abrimos falência, estamos a pagar um prémio de risco estúpido. E é absolutamente estúpido aquilo que está a acontecer. E é este tipo de negociação é que a Grécia pode fazer. Este tipo de negociação é que, aliás, o Ministro das Finanças já o disse, vai apresentar uma proposta que nem os alemães conseguem dizer que não. Porque se ele vier com propostas do tipo de dizer assim, ok, eu tenho um empréstimo a 10 anos, do qual já paguei juros de 10% nos 3 primeiros anos,
Se já paguei juros de 10% nos 3 primeiros anos, significa que já paguei 30% do valor do empréstimo em juros. Se assim é, a Alemanha em 10 anos pagava só 10, certo? Então eu já paguei os juros todos que tinha pagado até ao fim. E deste empréstimo eu não pago mais. E ainda vou rapar 20% quando pagar o empréstimo lá no fim. Porquê? Para ficar com o juro igual à Alemanha. Portanto, a verdade é que na Europa este diálogo não vai ser fácil. Aliás, Marina, acredita que de alguma forma a não aprovação hoje do aumento do salário mínimo, como tinha sido prometido, e que é uma medida muito populista, é exatamente para não pressionar uma guerra com claramente com a moeda Europa. de troca. Vamos lá ver. O que é que eles já se aperceberam? Eles já se aperceberam, aliás, e essa é a razão, eles já se aperceberam da mesma coisa que Portugal se apercebeu quando subiu o salário mínimo. É que este tema de subida do salário mínimo ofende os ultraliberais. Ofende-os. Ficam ofendidos com isto. Aliás, Portugal aumentou o salário mínimo após ter terminado o programa da Troika e logo na primeira revisão pós-Troika, a primeira linha da revisão diz e fizeram o erro de aumentar o salário mínimo. É a primeira linha logo da revisão. Portanto, como eles já perceberam isso vai ser usado como moeda de troca? Obviamente que sim, que vai ser usado como moeda de troca. Vai haver algum aumento de salário mínimo? Sim, provavelmente não para estes valores. Agora, o que se passa aqui é que há uma diferença muito grande entre a maneira de abordar estas coisas por um país que está perfeitamente com a corda na garganta, que é o caso da Grécia, ou de um país como nós que quer continuar a ser bom aluno. E convenhamos, assim não vamos lá, não temos nenhuma alternativa de lá ir, porque de facto com a nossa dívida pública, eu repito, já disse aqui o número uma vez, são 230 mil milhões de euros. Não há maneira de pagar este valor. Este valor não é pagável de jeito nenhum. Este valor é gerível, é negociável, mas não é pagável enquanto valor. Da mesma maneira que a dívida grega, que ainda é pior que a nossa. A economia grega é semelhante à nossa, a dívida grega é bastante maior que a nossa. E, portanto, resumindo, esta história é uma história política e como história política que é bom nós lembrarmos de uma coisa. O senhor Tsipras, que agora foi eleito primeiro-ministro grego, neste último mês foi meia dúzia de vezes à Alemanha. Ou seja, embora o discurso público do Schäuble, da Merkel, do presidente do BCE, embora o discurso público seja no sentido de cuidado, não podemos negociar, não temos margem para negociação, há um mês que se anda a negociar. Obviamente não transparece cá para fora. Porque não lhe interessa, porque estava em campanha eleitoral. Mas acredita que a cedência será maior da parte do governo grego ou da parte da Europa? Vamos ter duplas interpretações. Hoje começaram um nesta ponta e outro naquela. Vão se encontrar aqui a meio. Okay? Eles vão se encontrar aqui a meio. Só que a leitura vai ser, por parte do governo grego, dizer que conseguiu ficar aqui, quando de facto conseguiu ficar a meio. E a leitura por parte das entidades europeias vai dizer que conseguiu ficar aqui, quando de facto conseguiu ficar a meio. Mas isto é política, isto não tem nada a ver com a economia. É política pura. Carlos Paz, vamos ouvir também a opinião de outro telespectador, Jorge Vanzeler, comissário de bordo, Liga-nos da Costa da Caparica. Muito boa tarde. Qual é a sua opinião sobre este possível aumento do salário mínimo na Grécia? Muito boa tarde, senhora jornalista e ao seu convidado, e que eu cumprimento desde já pela sua clareza de pensamento. Pois a minha opinião vale o que vale. Enquanto português, não me cabe a mim dizer o que a Grécia deve ou não deve fazer, agora que tem um novo governo com novas perspectivas para o país. Pessoalmente, acho que nenhuma das pessoas que tomou posse neste governo, seja o Primeiro-Ministro, Ministro das Finanças ou outro qualquer, seja completamente obtusa ao ponto de fazer propostas descabidas à Comissão Europeia, sabendo que vai levar um rotundo não. Portanto, a coisa deve estar muito bem pensada e de tal maneira que haja pelo menos um encontro de ideias, um aconchego de posições que possa permitir à Grécia ter um alívio do que tem sido uma vida de sufoco nestes últimos anos e enfim, dar às pessoas um bocadinho mais do que elas precisam. Não basta atirar com uma pergunta acerca do salário mínimo, até porque eu não sei em que condições é que esse salário mínimo de 700 e tal euros vai ser atribuído aos gregos. Assim como não sei em que condições é que vai ser atribuída a eletricidade gratuita a 300 e tal mil famílias.
haverá uma série de pressupostos que terão que ser cumpridos para as pessoas poderem acorrer e ter direito a essa tal eletricidade gratuita. Acho que fizeram muitíssimo bem em interromper ou suspender a privatização da companhia elétrica que estava em curso. Tiveram a coragem de fazer uma coisa que o nosso governo faz exatamente ao contrário, vende tudo e mais alguma coisa, e o que ainda resta, a próxima etapa, a minha companhia, se lá chegarmos, esperemos que não. Resumindo e concluindo, eu acho que finalmente houve alguém que conseguiu pôr um basta nisto, dar uma estalada de luva branca, sobretudo na cara da Alemanha, que se acha no direito de dizer o que cada país dentro da União Europeia deve ou não deve fazer. Não é uma Comissão Europeia, no seu todo, é mais a Alemanha que nos tem andado a governar. Só estou em desacordo numa coisa com o seu convidado, e é a última coisa antes de desligar. É que neste país não haja políticos com coragem para fazerem aquilo que o Syriza fez agora na Grécia. É que todos os políticos que têm passado pelo governo neste país não têm qualquer interesse em fazer o que o Syriza tem feito. Não têm interesse porque têm interesses privados, e a gente sabe pelas escandaleiras que têm vindo a público que os interesses são mais comuns e que, enfim, quer a gente queira, quer não, aos poderosos nunca nada acontece. Boa tarde, muito obrigado. Jorge Vanzelay, muito obrigada pelo seu comentário neste Assembleia Geral. Carlos Paz, a verdade é que se de alguma forma estas medidas populistas foram o que levaram o Syriza a ganhar as eleições do último domingo, a verdade é que hoje os mercados financeiros, a Bolsa grega caiu mais de 9%, os juros da dívida estão a crescer 10%, os bancos, os principais 4 bancos gregos perderam 20% hoje e 40% desde domingo. Afinal, isto não está a animar tanto os mercados financeiros como a população. Sim, e eu quase diria ainda bem. Eu quase diria e ainda bem que não está. E vou tentar responder por partes. Vamos lá ver. Primeiro, é um bocadinho artificial esta mudança que está a ocorrer nos mercados, é um bocadinho artificial, porque não é surpresa para ninguém a vitória do Syriza. A vitória do Syriza era mais que esperada. Os mercados já tinham interiorizado a vitória do Syriza. O que talvez não tivessem interiorizado... Foi tudo muito rápido com este... O tema é esse, é que talvez não tivessem interiorizado que era possível fazer o que o Syriza fez, que é, ao ficar muito próximo da maioria absoluta, ter feito um acordo de governo com alguém que, teoricamente, é contra a natura. E eu vou aqui explicar o porquê do teoricamente. Da extrema-esquerda para a extrema-direita. Não é verdade, porque nem uma coisa nem outra é verdade. Primeiro, o Partido dos Nacionalistas Gregos não é um partido de extrema-direita. É um partido que se assume de direita muito próximo daquilo que era o CDS há 10 anos atrás. Mas uma direita mais radical, eurocética. É o que era o CDS há 10 anos atrás. O CDS português, há 10 anos atrás, pertencia no Parlamento Europeu ao grupo dos eurocéticos. Portanto, era um partido de direita eurocético. Portanto, o partido com que eles fizeram a negociação não é um partido de extrema-direita, a não ser que a gente chame de extrema-direita ao CDS. É um partido igualzinho ao CDS. E quanto ao próprio Syriza, é bom lembrar como é que aquilo nasce. O Syriza é um partido que nasce de uma cisão do Partido Comunista grego, de uma cisão do grupo dos não-ortodoxos, e a que se junta uma grande base social-democrata do antigo PASOK. E, portanto, o Syriza, dizer que é um partido extremista é de morrer a rir. O programa do Syriza é um programa que é perfeitamente subscrito por qualquer social-democrata. Qualquer. Portanto, quando estamos a olhar para o programa do Syriza, vamos lá ver, se olharmos para o programa do Syriza, eu diria que o Syriza é muito parecido com aquilo que é o discurso do PS em Portugal. Não é o que é a prática do PS em Portugal, que é diferente. A prática do PS em Portugal é de um partido de direita. Mas o discurso do PS é muito semelhante ao Syriza. O que acontece, aparentemente, para já, é que o discurso do Syriza é igual à prática do Syriza, mas também só temos a prática do Syriza de um dia. Portanto, também não sabemos mais, não é? Mas também poderíamos dizer que o discurso do Syriza é igual ao discurso em Portugal do PCP ou do Bloco de Esquerda, não? Tem nada a ver, nada a ver. O PCP quer a saída do euro e a saída da Europa e o Syriza não quer.
o Bloco de Esquerda quer a renegociação unilateral da dívida e o Syriza não quer. Não tem nada a ver. O Syriza está muito próximo de um Partido Social Democrata. Não do PSD português, de um Partido Social Democrata, da chamada social-democracia europeia, portanto, perto dos PS europeus. E, portanto, é disto que estamos a falar. Portanto, esta aliança contra a natura, aparentemente contra a natura, que não é de facto contra a natura, é um governo de PS-CDS, já tivemos em Portugal, é aquilo que está hoje na Grécia, não sendo contra a natura, garante uma base política com a qual os mercados não estavam à espera. Os mercados estavam à espera de que o Syriza tivesse de amochar um bocadinho mais. Não tem. Porque se foi aliar exatamente àqueles que são como ele, que dizem o nosso problema é a Europa, o nosso problema é a dívida aos europeus. E foi uma aliança muito rápida. Claro, porque, uma vez mais, da mesma forma que o Sr. Tsipras já foi meia dúzia de vezes à Alemanha no último mês, também estas negociações já tinham ocorrido, senão era impossível numa manhã negociar um acordo de governo. Por muito competentes que as pessoas sejam, não se negocia um acordo de governo numa manhã. E, portanto, isto tudo veio a ser preparado. Quanto aos mercados, não me assusta nada a parte da correção de valores da Bolsa Grega, significa que estava inflacionada, não me assusta nada. Assusta-me sim, aí sim, qual é o tema da dívida de longo prazo, da dívida pública de longo prazo a 10 anos. Porquê? Porque essa é que é a indiciadora do mercado. E a Grécia, se não renegociar até junho, entre junho e agosto, tem de pôr 6,5 mil milhões de pagamento de dívida. E aí sim vai entrar em default. Aliás, esta é uma pedra interessante para a negociação, porque é a maneira dos gregos dizerem: epá, se não aceitarem as minhas condições, estes 6,5 foram-se, porque eu não os tenho. Carlos Paz, terminamos o nosso tempo. Muito obrigada pela sua presença nesta Assembleia Geral. É o ponto final. Voltamos amanhã com outro tema da atualidade e contamos sempre com a sua opinião. Boa tarde, até amanhã.